Bom, Marco, Vini, nossa, Diogão, que é que tudo bem com vocês? Prazerzaço, cara. Não, o pessoal tá falando o que o campo tá dizendo, né? Que realmente é um time que tá ajustado, é um time que tem já uma base, é um time que tem opções, é um time que o Diogo falou sobre investimento, mas os investimentos até que fizeram, que foi questão do Wesley, quando veio, chegou, deu certo. Você pega Vitinho, agora chegou, deu certo. O Tabata, quando chegou ano passado, se for ver, ele acabou indo bem. Isso tudo tem mão realmente do treinador, né? De um grupo que acolhe bem todo mundo que chega, mas é um treinador que está conseguindo colocar uma cara e está conseguindo desenvolver o time. Então todo mundo coloca realmente o Inter entre os favoritos. Ninguém sabe o que vai acontecer durante o campeonato. Vai machucar mais, vai machucar menos. A janela de meio de ano se vende jogador, mesmo que você não contrate, mas você de repente vai vender alguém porque você faz uma boa campanha. Tem um pouco disso. Entre essas atas apertadas, jogo em cima de jogo, eu acho que uma coisa que faltava também um pouco para o Inter, o Romero veio para ajudar a questão do Alan Patrick, mesmo que não seja no mesmo nível. Mas todo mundo fica muito animado de ver, assim, tem um respeito muito grande pelo que o Inter vem fazendo. Que maravilha. Alex, outra coisa, porque você jogou em times que deram certo, né? Não só no Inter, mas você jogou em times ajeitados. E a gente vendo o Inter jogar, você percebe que em algum momento a jogada vai sair. E aí pode ser gol ou não, mas é uma questão de tempo. Isso ficou muito claro nos Grenais aqui, né? O Inter, quando botava a bola no chão, as coisas saíam claramente, tinha muito ensaio. Alex, fala pra gente a importância do treinador nisso, porque claramente você tá acompanhando aí do Rio, é óbvio, quando chega o Roger, a mudança ela é quase drástica, assim, é uma mudança muito grande já no ano passado. Que milagre é esse? E esse milagre eu tô falando muito no bom sentido, óbvio. Que alquimia é essa que um treinador com a sua palavra e o seu método, ele muda a história de um time em pouco tempo? Não teve projeto vencedor que eu tive a felicidade de participar mal dirigido, né? O Inter, se a gente for ver, logo que o Tite chega, ele teve dificuldades, assim, de tipo de trabalho, do que ele estava colocando, que tinha dois treinos, ele colocava a gente para almoçar e dormir ali no Milênio aí do lado, enfim, alguns tipos de conduta que deu uma desagradada na galera. Mas a parte de campo bem dirigida, no sentido de ter uma direção. E essa direção, ele tem a competência, que o Roger sempre teve. E conhecendo o Roger, né, eu morei ali no condomínio dele, a gente tinha a felicidade de conversar, se encontrar, conversando com o Tinga, que eles são super amigos. Ele é um cara super gente fina, só que eu nunca trabalhei com ele no dia a dia. Só que ele tem esse cara do dia a dia para ajudar em alguma característica de um treinador igual ele. Não que ele seja sisudo nem nada, ele é um cara inteligentíssimo e que melhora o tipo de atleta. Só que os outros trabalhos que ele passou, que teve até times bons no Palmeiras, Atlético Mineiro, de repente faltou algo. E essa questão do paixão tá junto com ele para vestiário, assim, para algumas sensibilidades é importante demais. Então, ele tendo um time bom, só a volta, a oportunidade que ele teve no Juventude, que ele voltou para o mercado, ajudou realmente ele a mostramentar que ele é muito bom treinador, que faz disso um ambiente bom, que é o que o atleta gosta. Ele joga conteúdo nesses atletas, independente do tamanho deles, porque chegou gente grande, pesada, né? Vamos dizer, até o Felipe Luiz falou isso e concordo muito com ele. Mas ele, em tipos de treinamento, em tipos de dia a dia, esse treinador ele consegue te dar algumas coisas que às vezes casa muito com a característica que você tem. O Inter tinha um pouco de dificuldade, sim, em algumas coisas oh, meu Cudê, Deus do céu, faltou com o Kudê. Cudê. Só que ele facilitou algumas coisas, porque o ambiente com o Kudê já estava meio cansado, meio desgastado. Então ele trouxe uma leveza. Essa sensibilidade na maneira de se comunicar com toda a qualidade do seu trabalho é que faz com que o jogador brasileiro ele acaba realmente conseguindo entender porque o treinador facilita e o atleta ele compra essa ideia, porque no Inter tinha que comprar depois de tudo que aconteceu, também faz com que se homogeneize essas ideias, esses interesses depois da tragédia, né? Mas a gente ficou feliz de poder ver realmente a resposta que o Roger deu, porque todo treinador ele precisa de tempo, eu entendo bem.
Só que tem treinadores que conseguem sim dar uma resposta um pouco mais rápida. Depois é só melhorar. Mas tem treinador que chega num lugar e você fala, poxa vida, pode dar 3 meses para ele que não vai ter, não vai ter como. Mas a capacidade realmente do treinador, aí falando que eu tenho amizade e tudo, e depois que o Dali entrou, também ajudou muito nesse sentido, de estruturar, de blindar, então deu um pouco de calma para o Roger não precisar esquentar a cabeça com outros setores. Então lembremos aqui que deu muita liga nesse sentido quando chega Mazuco e D'Alessandro. Mas assim que consegue fazer da liga, ele consegue trabalhar preocupado apenas com o campo e faz aí os jogadores jogarem realmente aquilo que pode. O Inter tinha um pouco de dificuldade ano passado, eu acho, a questão de segundo tempo, de faltar um pouco de perna, que não dá para você ser intenso o tempo todo. Mas ao mesmo tempo ele se tornou um time interessante porque os jogadores compraram mesmo essa ideia, eles gostam do dia a dia com o Roger e isso facilita bastante. Alex, primeiramente, muito bom falar contigo. Eu nunca tive a oportunidade de falar contigo e acho que quando a gente fala com grandes ídolos da história do Inter, assim, é importante a gente agradecer, né? Porque da minha vida como colorado, Alex é protagonista, assim, né? São vários momentos muito legais. Então, primeiramente, muito obrigado por essa caminhada. O Vini, de 7 anos, agradece. E, segundamente... Eu tô velho, tô ficando velho mesmo, hein? Meu amigo. Todo mundo, tia, todo mundo. Acontece. Mas, não tem botox que cure o tempo, Diogão. Aposto que não dá mais cambalhota nas peladas dele. Já não dá mais a cambalhota depois. Graças a Deus, não arrisco mais. Nem pelado eu jogo pra não arriscar mais. Quanto mais cambalhota. Mas até seguindo a resenha, Alex, quando eu fiz o sala de redação a primeira vez, o Diogo falou pra mim, não, porque na minha época que eu fui estagiário, eu olhei pro Diogo e falei, quê? Tu foi estagiário? Sacanagem, né, Diogo? Sacanagem. 30 anos e fui setorista e entrevistei esse cidadão aí. Mas agora sobre o Inter, assim, tu falou bastante sobre o Roger e como, né, claramente o grupo de jogadores comprou muito a ideia. De alguém que viveu o vestiário, como esse processo do grupo entender a ideia do treinador, comprar a ideia, inclusive a gente viu alguns bastidores do Roger agradecendo muito o grupo, né, por comprar esse barulho. Qual é a parcela, assim, de importância do grupo em comprar a ideia do treinador e ir junto com ele, independentemente do momento? É total, Vitão, a pergunta ela é boa pra caramba, porque assim, não é que às vezes o atleta ou alguns atletas não querem. Só que o ser humano brasileiro, ele tem uma peculiaridade que ele se enjoa muito fácil, ele se cansa muito fácil, ele tá ali vestindo a camisa, mas ele não percebe que ele tá um pouco fora de sintonia. E esse time, ele se demonstrou, porque ele começou antes da tragédia, ele começou o ano bem, tomou a pancada de escapar, de cair, na verdade, né, no gauchão, e perder de novo e ver o Grêmio ser campeão. Então isso ficou ferido ali, e enquanto você não consegue confirmar, seja com um título ou bons momentos com frequência, se falando de repente de Brasileirão, isso também te gera dúvidas internamente. Por isso que você precisa ter um tipo de experiência para que esse vestiário ele ande no mesmo lugar, ele ande no mesmo rumo. Foram chegando jogadores que ajudaram muito também nesse sentido, que a gente viu, o Rocher é um deles, já tinha de repente mercado, isso eu falava com o Dali antes dele entrar, o Dali vinha aqui para o Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo, né, mas a gente se encontrava, às vezes se falava, então lideranças com sentido, porque tem lideranças que são mais quietas e de atitude, só que ele precisa ser comandado mesmo. Mas você precisa ajudar, ter um leque de lideranças, porque as mesas elas são diferentes. Os bate-papos eles não são sempre na mesma roda. Então eu preciso ter algum líder desse tipo positivo para falar, opa, calma, você tem direito de reclamar, mas vamos por aqui, sabe? Você vai contornando para colocar todo mundo no mesmo rumo. O Inter começa o Brasileirão super bem e aí vem a tragédia. Depois da tragédia, ele empata alguns jogos, vem com um pouco de dificuldade em finalizar um pouco mais, que carregava já do Cudê. Mas sempre o ambiente de atleta, se você conseguir acertar nas características desses líderes, você vai conseguir ter uma possibilidade maior de fazer eles enxergarem o porquê que eles estão ali e enxergarem essa questão do comando e acrescentar para esse comando. Porque eu tenho certeza que o Roger já teve como atleta,
e já que também super vitorioso. Então isso também já é uma bagagem importante. Mas ele também já participou de projeto que deu errado. E os jogadores às vezes querem, mas eles querem é muito solto. Esse negócio de às vezes eu não corro para trás igual, eu não aceito as decisões do treinador igual, como se eu estivesse jogando. E o Inter parece que ele conseguiu encontrar esse meio. E aí eu falo de novo a chegada do D'Alessandro com o Mazuco. O D'Alessandro não tem nem o que dizer, ele dá uma acalmada naquela condição, porque ele também já mostra humildade, ele com o Alessandro Barcelos, de falar assim, poxa vida, nós dois, a gente estava se bicando por algo, a gente colocou isso para baixo porque o Inter é maior. E aí você realmente tira um certo peso de algo e os jogadores vêm e falam, opa, agora nós temos um Costa Larga aí também para ajudar a gente. E tudo que você vai conversar individualmente, você fala, poxa vida, cara, é isso. Às vezes o Roger tá trabalhando de alguma maneira e os jogadores que não enxergam algo, chega alguém assim, que aí você senta frente a frente, você faz os caras enxergar, então você retoma. Só que para você dar sequência nisso é muito difícil, porque você pode ter elencos maravilhosos individualmente, pode até jogar alguns jogos bons, mas daí para você construir isso, o ambiente, para você ser campeão de coisas importantes, é outro patamar. Por isso que eu venho falando que essa conquista do Inter do Gauchão foi super importante para perder um pouco de um estigma de que esse time, esse elenco é muito bem, é muito bom, joga bem, mas não vence. E você carregar algo de não vencedor ou de perdedor é meio complicado. O Alex, tu ali no troca de passes, por força do trabalho que tá fazendo ali, tu acaba às vezes assistindo talvez até mais jogos do que a gente, né? Que fica com o olhar muito para Inter, Grêmio, Juventude e tal. Nos parece, nesse começo de temporada, né, Marco, que o Flamengo ele tá numa prateleira que virou só dele ali, né? Em termos de rendimento, né? Que parece Pelas opções também, né? É isso, parece que o Palmeiras, o Atlético, até o Botafogo, eles saíram um pouquinho daquela prateleira e estão ocupando uma outra ali, né? Que é um pouquinho abaixo, né? Tô assim, generalizando. Aonde que tu coloca o Inter aí? Pelo que tu tá vendo, pelo que tu conhece do D'Alessandro, do Mazuco, de observar esse trabalho. Tem algumas informações até que a gente não tem, pelo tudo que tu representa e pelo que tu conversa no Inter. O Inter tá em que prateleira? Ele tá ali pertinho da prateleira do Flamengo, ele tá na mesma do Palmeiras, assim, para essa temporada? Eu acho que o Flamengo ele tem ainda mais opções, né? Como atletas. Não que o atleta mais caro necessariamente ele vá render. Precisar render, ele é mais caro porque em algum momento ele atingiu um nível que se valorizou, né? Isso é um fato. Mas que vai render mais do que o Vitinho, que veio numa condição que veio do Red Bull Bragantino. Isso não é uma certeza. Só que tem mais jogadores nesse nível. Isso é um ponto. Que pode dar um treinador e um clube super bem estruturado e um clube já vitorioso, um time vitorioso, junto com um treinador também vitorioso, que tem ideias espetaculares de futebol. A sequência disso, você precisa ter sim elenco. Se você não tiver opções e não saber dosar tudo isso, você vai se desgastar ao ponto que você às vezes não percebe, que você se desgasta, não somente o risco de você se machucar, mas ao mesmo tempo você pode entrar num funil de escuridão que você se perde aquelas 4, 5, 6 rodadas que pode culminar de repente numa perda de algum título, de alguma conquista. Eu vejo o Inter hoje, se você for olhar, eu vejo o Inter muito parecido, muito perto do Flamengo, tá? Se você for olhar Atlético Mineiro hoje, eu também vejo muito perto porque as ações impressionantemente deu muito certo, né? Logo que chegaram para fazer esse time, um time chato, competitivo, como o Cuca gosta. O Palmeiras, eu vejo um time super competitivo, mas um futebol abaixo desses, penso eu. E o jogo contra o Botafogo já trouxe de novo a expectativa de um time que tinha se perdido sem comando. E agora chega um treinador, ele arma 3 volantes mesmo para fazer um 4-1-4-1 com os dois caras de beirada, mais o centroavante. Ele consegue fazer um jogo melhor do que o Palmeiras na casa dele. Então coloca o Botafogo também ali. O Flamengo um pouquinho acima. Eu acho que nesse sentido é até normal e natural de falar um pouco, mas a diferença não é tão grande. E o Palmeiras, que tem excelentes jogadores, se jogar e render tudo mais além do que o Estevão faz de diferente, eu coloco esses times nesse patamar. Bahia, a gente não sabe se vai sustentar, mas é um time que já demonstrou ser muito bom, mas vai ter 2 competições importantes agora. Mas eu vejo o Inter
muito falando especificamente, mas eu acho que Inter, Botafogo, Atlético Mineiro e Palmeiras, um pouquinho abaixo ali, mas com a diferença entre os mesmos times, eu acho hoje muito parecido. Com qualidade, capacidade, competência, eu acho muito parecido.